Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos mostra o amor infinito de Deus por nós, que não se cansa de nos perdoar e de nos oferecer a sua graça. Ele é o Senhor, Deus misericordioso e clemente e paciente, rico em bondade e fiel. Ele não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Ele nos conhece pelo nome como fez com Moisés, e fala conosco face a face, como um amigo. Ele nos dá a sua lei, escrita nas tábuas da aliança, para que possamos viver segundo a sua vontade. Ele nos envia o seu Filho, Jesus Cristo, para semear a boa semente do reino em nosso meio. Ele nos adverte sobre o perigo do joio, que são os que pertencem ao maligno e que fazem outros pecar. Ele nos promete que no fim dos tempos, os seus anjos separarão o joio do trigo e lançarão o joio na fornalha de fogo. Mas ele também nos garante que os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Que bela promessa, meus irmãos e irmãs! Que esperança maravilhosa! Que convite à conversão e à santidade! Deus nos ama com amor eterno. Ele nos perdoa sempre e nos chama a ser luz do mundo. Primeira leitura. Deus é nosso amigo. Ele nos conhece pelo nome e fala conosco face a face. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou a tenda e armou-a longe, fora do acampamento, e deu-lhe o nome de tenda da reunião. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor, saía para a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante, Josué, o filho de Nun, não se afastava do interior da tenda. Moisés permaneceu diante de Deus invocando o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: O Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais nos filhos e netos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, e embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus! Nesta leitura, vemos como Deus se relaciona com Moisés, o líder do seu povo. Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. Deus revelou a Moisés o seu nome sagrado, Javé, que significa Eu sou aquele que sou, ou Eu estou com vocês. Deus falava com Moisés face a face, como um amigo, na tenda da reunião. Deus mostrou a Moisés a sua glória e a sua bondade. Deus fez uma aliança com Moisés e com o seu povo, dando-lhes os 10 mandamentos, escritos nas tábuas de pedra. Deus foi misericordioso com o seu povo, que tantas vezes foi infiel e rebelde. Deus perdoou as culpas e os pecados do seu povo, mas também exigiu deles obediência e fidelidade. Assim também Deus se relaciona conosco hoje. Ele nos escolheu para sermos seus filhos e filhas. Ele nos revelou o seu nome em Jesus Cristo, que significa Deus salva. Ele fala conosco pela sua palavra e pelos sacramentos. Ele nos mostra a sua glória e a sua bondade em todas as suas obras. Ele fez uma nova aliança conosco pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz. Ele é misericordioso conosco, que tantas vezes somos infiéis e rebeldes. Ele nos perdoa pelos sacramentos da penitência e da Eucaristia, mas também nos pede obediência e fidelidade. Como Moisés, somos chamados a ser amigos de Deus,
a conversar com Ele na oração, a acolher a sua lei em nosso coração, a agradecer a sua graça em nossa vida. Salmo responsorial. Deus é indulgente, Ele afasta para longe nossos pecados e tem compaixão de nós. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos, revelou os seus caminhos a Moisés, e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. No Salmo responsorial de hoje, louvamos a Deus por sua misericórdia e bondade para conosco. Ele realizou obras de justiça e de libertação em favor do seu povo, especialmente no êxodo do Egito. Ele é indulgente, favorável, paciente, bondoso e compassivo. Ele não nos trata como merecemos, mas nos perdoa generosamente. Ele compara o seu amor ao amor de um pai pelos seus filhos. Ele afasta para longe nossos pecados, como o nascente se afasta do poente. Ele tem compaixão de nós, como um pai se compadece de seus filhos. Assim também nós louvamos a Deus por sua misericórdia e bondade para conosco. Nós recordamos as obras de justiça e de libertação que Deus realizou em favor da humanidade, especialmente na encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós exaltamos os atributos de Deus, que é nosso Pai, nosso Salvador, nosso amigo. Nós reconhecemos que Deus não nos abandona em nossas faltas, mas nos oferece o seu perdão constantemente. Nós comparamos o amor de Deus ao amor de uma mãe pelos seus filhos. Nós afirmamos que Deus nos purifica de nossos pecados, como a água lava nossa sujeira. Nós declaramos que Deus nos ama com amor eterno, como um esposo ama a sua esposa. Evangelho. Deus é nosso Pai, Ele nos semeia como boa semente em seu campo e quer que brilhemos como o sol. A semente é de Deus a palavra, Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, Jesus explica aos seus discípulos a parábola do joio e do trigo, que ele havia contado anteriormente às multidões. Jesus diz que ele é o Filho do Homem, que semeia a boa semente do reino em seu campo, que é o mundo. Jesus diz que o joio são os que pertencem ao maligno, que é o diabo, que semeia os maus no meio dos bons. Jesus diz que a colheita é o fim dos tempos, quando ele enviará os seus anjos para separar os justos dos ímpios e lançar estes na fornalha de fogo. Jesus diz que os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Assim também nós entendemos o sentido da parábola do joio e do trigo, que nos ensina sobre o mistério do mal no mundo e sobre o juízo final. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que semeia em nós a sua palavra e o seu Espírito, que nos fazem crescer como filhos e filhas do reino.
Nós sabemos que o mal existe no mundo por causa da liberdade humana e da tentação do diabo, que semeia em nós o pecado e a morte, que nos afastam de Deus e dos irmãos. Nós sabemos que haverá um dia em que Jesus voltará glorioso para julgar os vivos e os mortos, e para recompensar cada um segundo as suas obras. Nós sabemos que os maus sofrerão eternamente as consequências de suas escolhas contra Deus e contra o próximo, enquanto os bons gozarão eternamente da comunhão com Deus e com os santos. Como Jesus nos adverte, quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos e irmãs, terminamos aqui as nossas reflexões sobre a liturgia de hoje. Que elas tenham sido úteis para iluminar as nossas mentes e aquecer os nossos corações. Que elas nos ajudem a viver como amigos de Deus, como filhos e filhas do reino, como luz do mundo. Que elas nos inspirem a buscar a conversão e a santidade, a evitar o pecado e o mal, a praticar o bem e a justiça. Que elas nos fortaleçam na esperança da vida eterna, onde veremos a Deus face a face e brilharemos como o sol no seu reino. Que Deus nos abençoe e nos guarde em seu amor. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós e nos acompanhe em nossa caminhada. Que os santos e santas, especialmente Santo Afonso Maria de Ligório, cuja memória celebramos hoje, nos ensinem a seguir os passos de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Deus nos quer felizes, Ele nos abençoa e nos guarda em seu amor.